Flamengo, às 9h30 da noite, recebe o Juventude no Maracanã. Líder da competição com 7 pontos somados, o bom início de campeonato brasileiro foi elogiado por Felipe Luiz. E o que eu penso sim nos campeonatos, nas ligas, campeonato nacional, como o campeonato brasileiro, que é um campeonato que não tem final, que é de pontos corridos, o começo é muito importante, né? E os jogadores começaram muito bem, começamos empatando em casa, mas vencendo 2 jogos fora, então o que nos dá é um bom começo, mas é uma maratona. São muitas coisas pela frente. Apesar da torção no tornozelo, Michael não preocupa a equipe para o jogo contra o Juventude nesta quarta-feira. Quem também pode voltar a ganhar alguns minutos em campo é Pedro. O atacante voltou a estar em campo contra o Central Córdoba na semana passada pela Libertadores, contra o Grêmio. No final de semana foi relacionado, mas não entrou em campo. Amanhã, Pedro pode voltar a ganhar alguns minutos. O Pedro, hoje ele está disponível, né? Claro que não está disponível para começar ainda. No momento que estava o segundo tempo, que eu acreditava que precisava que a gente estava com espaço para contra-atacar e não estávamos mais conseguindo pressionar o Grêmio. Então era o momento de ataque ao espaço, então optei pelo Juninho, mas o Pedro está sim disponível para ter minutos de forma crescente durante os próximos jogos. Pedro passa por um processo de recondicionamento físico. A ideia é que o atacante esteja 100% para jogar o Mundial de Clubes em junho. E a bomba da noite. A Polícia Federal indiciou o jogador Bruno Henrique na investigação que apura esquema de apostas. O atacante do Flamengo é suspeito de forçar um cartão amarelo, que você está vendo aí, na partida contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro de 2023. Além do Bruno Henrique, outras 9 pessoas foram indiciadas, entre elas familiares do jogador. Durante uma operação realizada no fim do ano passado, a Polícia Federal apreendeu celulares dos envolvidos. Os sites Metrópolis e GE tiveram acesso ao relatório da Polícia Federal. Nele, há prints de conversas entre Bruno Henrique e o seu irmão, ocorridas antes da partida contra o Santos. Na troca de mensagens por aplicativo, há menções a apostas e o fato de o jogador receber ou não um terceiro cartão amarelo. Bruno Henrique e o irmão Vander foram indiciados no artigo 200 da Lei Geral do Esporte, que prevê uma pena de 2 a 6 anos de prisão, a lei de estelionato com pena de 1 a 5 anos de cadeia. Os demais envolvidos foram indiciados por estelionato. Oh, tristeza, hein, minha gente? O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, 21h30, Maracanã, jogo contra o Juventude, válido pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo lidera a competição, 7 pontos em 3 jogos, empatou o primeiro com o Internacional no Maracanã e os 2 outros jogos fora de casa venceu Vitória e Grêmio no último fim de semana. Então tem uma sequência agora de 2 jogos no Maracanã, quarta-feira, amanhã, 21h30 contra o Juventude, seu mando, e aí no sábado, 18h30, contra o Vasco, mando do Vasco, um clássico. E aí vai ser no Rio de Janeiro também, então quero aproveitar, quem sabe conseguir mais 6 pontos e aí tentar começar a abrir uma vantagem na tabela. Campeonato Brasileiro, uma grande prioridade para o Flamengo nesta temporada 2025. O Flamengo tem alguns jogadores com alguma sequência já, então o desgaste físico pode ser levado em conta pelo Felipe Luiz nessa escalação para o jogo contra o Juventude. Alexandre, por exemplo, lateral esquerda, a dupla de Léus na defesa, enfim, alguns jogadores aí que já vêm bem desgastados. O Bruno Henrique também às vezes alterna. O Danilo ficou no banco de reservas contra o Grêmio no fim de semana, depois de quase 2 meses fora, lesão muscular, então pode ser uma alternativa. Aí também como Pedro no ataque, mas não de início, ele que voltou contra o Central Córdoba depois de 7 meses da lesão no joelho. Tem o Juninho também como possibilidade, então vai usando o elenco bem forte para tentar conquistar objetivos nessa temporada. O Flamengo, como eu disse, joga 2 jogos no Maracanã, nesta quarta-feira contra o Juventude, no sábado contra o Vasco, e domingo já viaja para Quito, onde na terça-feira enfrenta a LDU pela chave C.
Flamengo que se complicou um pouco com a derrota para o Central Córdoba no Maracanã, mas Libertadores apenas na próxima semana. Muito bem, falamos do Flamengo e quando pensamos Flamengo e Juventude, dois times que têm objetivos completamente diferentes no Campeonato Brasileiro, podemos até falar, olha, o Flamengo chega lá para vencer 3 pontos garantidos. Não é isso que vemos em Campeonato Brasileiro, André? Não, o Campeonato Brasileiro não nos permite, né, fazer esse tipo de afirmação, esse tipo de previsão, mas no caso do Flamengo, depois da atuação decepcionante, o resultado muito ruim na semana passada pela Libertadores, em casa, com o torcedor olhando, convicto, o torcedor foi ao Maracanã, certo de que o Flamengo venceria o Central Córdoba, e o que aconteceu foi um resultado desse, como a gente conversou ontem, só pode ser atribuído a uma falha de mobilização, de comissão técnica, elenco, todo mundo ali. Não dá para aceitar o Flamengo jogar da maneira que jogou, ser surpreendido em casa por um time como esse, que está na Libertadores, merece sonhar, tem que ser respeitado, mas a distância técnica é muito grande. Então, depois da atuação pelo Campeonato Brasileiro, quando o Flamengo volta a jogar bem, ganha, continua no Brasileirão com o padrão normal de atuação que a gente espera, né, do time atual do Flamengo, a minha impressão é que os próximos 2 jogos são jogos para 6 pontos, Juventude e Vasco no fim de semana. Sim, é um clássico, isso não se discute, são partidas diferentes, mas no momento em que a gente está atravessando agora no futebol brasileiro, já há algum tempo, mas em especial agora, a distância entre o Flamengo e o Vasco é uma distância bem clara, assim. Há uma separação técnica entre as equipes que é muito notável, não tem como evitar. Então o normal é que o Flamengo vença o Juventude, vença também o Vasco e possa se dedicar a voar para o Equador, jogar em Quito contra a LDU. Não é simples, o adversário é bom, o problema da altitude precisa ser considerado e respeitado, mas o Flamengo precisa buscar fora de casa pontos que escaparam no Maracanã na semana passada. Pois é, e aproveitar também esses 2 jogos no Maracanã, né, pelo Campeonato Brasileiro, porque o Vasco é o mandante, mas o jogo é no Maracanã, o que também deixa o Flamengo muito confortável. Quase 4 mil mensagens que fazem parte do inquérito. Carol, só me confirma, foram 7 mil páginas, é isso? Não. Desculpa, quase 800 páginas no inquérito da Polícia Federal, 3.989 mensagens. Quer dizer, é muita prova colhida pela Polícia Federal nesses meses todos, né? Muito trabalho ali envolvido, Elton. Quer dizer, o Bruno Henrique já tinha sido alvo de uma busca no ano passado no escritório dele, na casa dele, até no Flamengo foram capturadas ali mensagens nos computadores. O que eu não entendo é como um jogador que ganha tanto precisa fazer esse tipo de coisa, que é um crime, e ele tem que ter consciência disso. E o Lucas Paquetá, que também teve aquele caso mal explicado, isso já tinha acontecido com o Lucas Paquetá, né? E mais, vou chegar até nesse ponto. Eu acho que primeiro, que eu acho que é importante, né, isso acabou estourando hoje, a gente vai, obviamente, para o lado jurídico da história, né, do lado policial da história, e a gente tenta entender o porquê dessas coisas acontecerem. O Bruno Henrique é um jogador de muito sucesso no futebol brasileiro, deve ter um dos maiores salários do futebol na América do Sul, né? Não deve ganhar pouco, até porque renovou o contrato, jogador que é importante na história do Flamengo, ou seja, é um jogador que recebe muito bem, tem um salário muito acima da média, padrão, até dos ricos no Brasil, e aí contando diversas profissões, ou seja, é um cara que financeiramente estaria tranquilamente no topo da pirâmide financeira, né, econômica do Brasil, pelo que ganha como jogador de futebol e merecidamente por ser um atleta de alto rendimento, mas vem de uma origem que talvez não saiba lidar com isso. E a gente vê pela conversa com o irmão, né, que também envolve outras pessoas da família, que logicamente, um jogador que não foi preparado para ter essa educação financeira e, consequentemente, a família não tem também toda essa educação financeira, não saber lidar com as situações de um parente estar rico e você, o parente rico, né, querer ajudar a sua família, porque todo jogador quer ajudar a sua família, muitos querem ajudar a todo custo, né? E
aparentemente, porque caso é suspeito ainda, obviamente, alvo de investigação, aparentemente, por tentar ajudar sua família, não olha para sua própria dignidade, né? Que ele conquistou como atleta de futebol. E aí tem um ponto, você falou do caso do Paquetá, essas mensagens, elas são de outubro de 2023. Em fevereiro do mesmo ano, estourou um caso no Brasil inteiro, onde vários jogadores foram afastados, né, da Série B do Campeonato Brasileiro, principalmente. O Ministério Público de Goiás iniciou aquela investigação, né, partindo de uma denúncia do presidente do Vila Nova. E a gente viu o que aconteceu, vários jogadores acabaram sendo afastados, alguns até encerraram uma carreira, estão jogando em futebol amador. Aconteceu antes dessas conversas. Então, não era algo que se tornou um precedente. Já tinha acontecido no Brasil e já tinham acontecido punições com atletas de futebol de alto rendimento também. Ou seja, é negar a realidade, é passar por cima de algo que já tinha acontecido no Brasil e achar que está acima do bem e do mal. Pelo menos é isso que aparenta ser. O que é um grande problema, inclusive, para a classe jogador de futebol. E aí depende, Edu, de estar no topo da pirâmide, disputando o Libertadores, sendo campeão da Libertadores, sendo campeão brasileiro, ou estar na última divisão do Campeonato Brasileiro, onde normalmente, geralmente, você recebe muito pouco e é pouco visto, onde, teoricamente, as apostas acontecem com maior frequência. E é claro que muitas vezes, pelo volume de apostas, há um estranhamento. Então, não é difícil detectar uma anomalia no número de apostas em determinada situação, ou no número de gols, ou no cartão amarelo. Nesse caso, sempre ressaltando, né? O Flamengo até emitiu uma nota oficial, faz parte da nossa reportagem também o que o Flamengo respondeu, né? Sobre... o clube ainda não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos que vêm sendo noticiados acerca do Bruno Henrique. O clube tem compromisso com o cumprimento das regras de fair play desportivo, mas defende, por igual, a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e o devido processo legal, com ênfase no contraditório e na ampla defesa, valores que sustentam o Estado democrático de direito. É claro, essa é a nota do Flamengo. É claro que agora vai ter uma discussão jurídica e os advogados tentando inocentar o Bruno Henrique com essas provas que a gente está vendo. São muitas provas colhidas pela Polícia Federal, né? E só para complementar a informação, que também está no nosso site, no spn.com.br, além do atacante, outras 10 pessoas foram indiciadas. Como a gente viu, o irmão dele, o Vander Nunes Pinto Júnior, Ludmila Araújo Lima, que é a esposa do irmão, e Poliana Esther Nunes Cardoso, prima do atleta, todos eles teriam realizado as apostas. Então, o Bruno Henrique e o Vander foram indiciados por fraude e estelionato. Na primeira, a pena é de 2 a 6 anos de prisão. Na segunda, que é fraude, caso de estelionato, de 1 a 5 anos de prisão. Prisão. Então, a gente está falando, ele pode ter uma punição desportiva. Inclusive, o Luciano Borges, que trabalha na nossa equipe de apuração, trouxe a informação, né, que todo esse material já foi pedido pelo STJD, então devemos ter aí um prosseguimento desportivo. Ele pode ter uma punição do Flamengo, do Campeonato Brasileiro, mas pode ter prisão. Sim, estelionato, fraude, formação de quadrilha, tudo isso pode ser citado, né? Vamos dar mais uma olhada no print mais uma vez da conversa do Bruno Henrique, que é a conversa mais comprometedora, né? Porque fala 2 meses antes do jogo contra o Santos, diz aí, o que contra o Santos, tá ali, ó. Porque primeiro ele pergunta, quantos cartões você tem? 2, daí ele fala, isso. Quando tomar o terceiro, liga a nós, hein? O Bruno Henrique responde, contra o Santos. Daqui quantas semanas? Olha no Google. Aí o Vander Júnior, um tempo depois, viu ali 29 de outubro. Será que você vai aguentar ficar até lá sem cartão? Não vou reclamar, só se eu entrar forte em alguém. Boa, já vou guardar o dinheiro em investimento feito com sucesso. É o que diz o Vander, irmão do Bruno Henrique. Até a apuração de colegas dão conta que o Bruno Henrique até tomou o cartão antes do jogo contra o Santos. Mas, de qualquer forma, essa mensagem é muito comprometedora. E tem parte também que nossa reportagem conseguiu ter acesso,
onde o irmão do Bruno Henrique fala para agradecer ao Soteldo, ironicamente, obviamente, né, pelo lance que gerou o cartão amarelo, que era o objetivo, né, levar o cartão amarelo. Ele acabou levando o cartão amarelo, o vermelho depois. A gente está vendo o lance aqui, o Soteldo, ele dá a caneta e o Bruno Henrique acaba puxando, né, e aí a falta acontece e o cartão amarelo vem. E aí ele continua reclamando, né, e aí acaba levando o cartão vermelho do árbitro. Então, exatamente esse jogo pelo diálogo e exatamente esse lance, né? Ainda citando o Soteldo, que faz parte aí dessa jogada. O que me parece, a gente estava falando aqui sobre por que um jogador que ganha tanto precisa fazer esse tipo de coisa. Porque algumas apostas foram de R$300 para a pessoa ganhar R$1.000. Quer dizer, é um valor para o salário do Bruno Henrique realmente irrisório. Me parece, e aí eu tentando imaginar o que acontece, que é uma forma de ele não dar o dinheiro para a pessoa, mas ajudar a pessoa a conseguir o dinheiro na aposta. Achando que isso é uma forma melhor para ele do que dar o dinheiro. Seria tão mais fácil dar o dinheiro, né, Elton? Sim. Agora que ele vai ter que enfrentar essa conversa, todo esse caso com a Polícia Federal, indiciado, eu repito, vai sair muito mais caro para ele. Sim, e essa questão, a gente volta à história, né, de educação financeira, infelizmente, muitos querendo levar vantagem em tudo, o que eu acho que nesse caso acontece, porque vira uma teia ali, né, de várias pessoas sendo contatadas, várias contas sendo criadas, vários jogos sendo monitorados, então acaba sendo a questão de levar vantagem em tudo. A gente hoje tem um pouco mais de controle, né, com relação a isso. Aliás, as empresas, né, de apostas, as casas de apostas estão muito mais atentas, estão contribuindo demais, inclusive, né, para que a lisura aconteça, que eu acho que é importantíssimo. O governo tem intervido muito com relação a isso também, mas os apostadores, né, acho que passam por cima de tudo isso. Claro que a gente está falando de 2 anos. De 2 anos para cá, muita coisa aconteceu. Aconteceu esse caso que eu falei, né, que surgiu lá em Goiânia e que tomou o Brasil inteiro, e aí as coisas começaram a se equilibrar, a se regulamentar de uma maneira até mais consistente. Mas é claro que quando a gente olha, isso valeria para um jogador que disputa o último campeonato do Brasil na pior equipe do Brasil, né? Que a gente sabe que às vezes nem ganha salário, né? Ganha um salário mínimo e, se muito, ganha um salário mínimo. Mas a questão é você olhar para um cara que radar de seleção brasileira, jogou na Europa, joga no maior elenco do Brasil, é ídolo dessa torcida, conquistou tudo que tinha que conquistar, e você falar realmente por R$1.000, né? Que como eu falei, topo da pirâmide, para ele deve gastar isso no café da manhã, talvez. Né? E com todo o mérito que tem, volto a repetir, com relação ao trabalho que fez, porque é um atleta de alto rendimento. Mas ele não dá para compactuar com isso que acabou acontecendo e colocou a carreira dele, ou pelo menos, obviamente que as investigações seguem, né? Coloca o seu nome, né? A sua história como atleta profissional em risco. A gente viu ali o print, a conversa do Bruno Henrique com o irmão. Então, uma conversa 2 meses antes do jogo contra o Santos. De acordo com a Polícia Federal, na véspera dessa partida, o Bruno Henrique ligou para o Vander para confirmar que tomaria o cartão. Então, os números aqui. O irmão do jogador, o Vander, teria apostado R$380 e obteve um retorno de R$1.180. A Ludmila, a cunhada, fez apostas em 2 plataformas diferentes, ganhou R$1.180 numa, R$1.425 na outra. A Poliana, um valor semelhante. Então, os familiares do Bruno Henrique envolvidos nessa aposta. É isso, R$1.000 é um cafezinho para quem ganha um salário alto. É um cafezinho para gente, um pão francês, né? E tem uma coisa, Elton, por que apagou as mensagens, né? Sim. As mensagens e as pessoas acham que apagando a mensagem do celular, tá resolvido, eu apaguei aqui. Não, a gente sabe que, obviamente, tem formas de buscar as mensagens apagadas. Sim. E isso até aponta a culpa por que apagou. Exatamente. Né? E aí vai pegar o celular do irmão e perceber toda a conversa, né? Talvez o Bruno Henrique tenha caído na real depois do que ele fez. É crime, né? Então isso, logicamente, depõe contra ele. Essa investigação, a gente está falando de 2023, né? Surgiram agora as provas, né? A nossa equipe teve acesso, eu acho que está público desde o início da noite, então é uma investigação que já dura muito tempo.
E imagino também, né, que nesse período todos os atletas profissionais, todos aqueles que viram o que aconteceu com os jogadores aqui no futebol brasileiro, todos aqueles que estão vendo a situação do Paquetá, de outros jogadores também fora do Brasil, né? Já tivemos punições de jogadores que confessaram ser viciados em apostas e sendo afastados. Isso aconteceu com o Sandro Tonali, por exemplo, jogador italiano que está no Newcastle, voltou a jogar recentemente. Vários outros passaram por isso, né? Então, a observação nesses últimos anos de que isso se tornou muito grave, né, e é um problema de saúde mental, inclusive, né, porque se torna vício, muitas vezes, pessoas viciadas, né, e por isso eu acho que as empresas elas estão entendendo isso também, tentando educar da melhor maneira possível, porque elas também fazem parte desse processo de educação, de ser algo recreativo e não um sustento da pessoa. Eu acho que os jogadores, acho que a comunidade, né, esportiva começou a entender o tamanho da gravidade. E não sei se as mensagens foram apagadas nesse período, mas de qualquer forma, imagino que ele tenha entendido que o que ele fez é muito grave. E a gente discutiu aqui, né, a possibilidade de não ter esse tipo de aposta, de um jogador tomar um cartão amarelo, porque teria que ser aposta só positiva. Ah, não, vai marcar gols, porque aí não depende só dele, de uma pessoa ir lá e conseguir marcar 2 gols numa partida, por exemplo. Então isso talvez fosse uma situação interessante de não depender de uma pessoa para ter um evento, né? A gente, acho que você vai se lembrar, Elton, a gente mostrou uma reportagem aqui feita na Inglaterra de um ex-jogador que hoje dá palestras. Sim. Ele foi banido do futebol e ele dá palestras, reportagem do João Castelo Branco, sim, sobre como ele se arrepende de ter feito isso. E ele faz palestra para atletas, para outros jogadores, da importância de ter um jogo limpo e como foi ruim para a vida dele ter feito isso e acabar banido do futebol. O que a gente pode estar vendo acontecer com o Bruno Henrique. Claro, não estou prejulgando, cabe às autoridades fazerem isso. Mas são várias provas que a gente está vendo, concretas, que a Polícia Federal coletou e agora indiciou o artilheiro, o atacante do Flamengo. E os desdobramentos, eles serão muitos, né? Porque tem muita coisa ainda a ser esclarecida. Acho que a defesa do Bruno Henrique, principalmente, né? Trazer aí provas de que ele é inocente e o Flamengo está absolutamente correto, né? O atleta, ele tem a presunção da inocência e a gente tem que também dar a ele essa presunção de inocência. Eu acho que isso para qualquer um que é suspeito hoje, a investigação ela segue, um relatório extenso, são vários diálogos ali.